Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 19, nos diz o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Verso 20, olha o que diz o verso 20. A primeira palavra do verso 20. Ensinando-os. Então, olha lá. Portanto, vão, o Senhor nos chama a nós irmos, a nós fazermos discípulos, pregarmos o Evangelho, discípulos de todas as nações, depois batizarmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui está o processo. E depois disso, o Senhor nos chama a nós ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E aí ele fala: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei. Para nós, discípulos de Jesus, tudo que o Senhor nos ordenou está onde? Na palavra. Mas, irmãos, eu quero, talvez quando a gente ouviu a semana passada a mensagem, pode ter subentendido que vai ser, não, nós vamos falar sobre envio. Não, Deus, Ele quer tratar com você. Deus quer tratar com você, a ponte. Deus quer tratar com você. E o tema do que nós vamos falar aqui é transformados para ensinar. Eu transformado para que eu possa ensinar. Meus irmãos, Deus, Ele nos chama para nós sermos pontes de ensino na vida das pessoas. Deus Deus te chamou para que nós sejamos pontes de ensino. Aqui diz, ensinando-os. Ensinando as pessoas a tudo aquilo que Ele nos ordenou. Então Deus nos chamou para nós sermos pontes de ensino. Porém a ponte, você, eu, nós precisamos romper com o nosso passado. Para que nós possamos ser canais de bênção, para que nós possamos ser pessoas que não tem nenhuma prisão que as prende, nós precisamos romper com o nosso passado. E eu quero colocar para vocês o vídeo de um casal da nossa comunidade, o Carlos e a Cleide, e da Fabiana Ferreira, que são testemunhos que, irmãos, poderosos, que nos mostram como o Senhor age. Você pode colocar, por favor? Bom dia, graça e paz, eu me chamo Carlos. Eu me chamo Cleide. Bom, irmãos, minha ponte foram meus pais. Eu cresci no berço evangélico praticamente. Meus pais se converteram, eu era pequeno. Eu tinha 5 anos de idade mais ou menos quando eles se converteram. E a partir de então eu peguei a idade da adolescência, irmãos, é onde que eu me desviei dos caminhos do Senhor, Mas graças a Deus, por volta dos meus 23 anos, 24 anos, eu me reconciliei com o Senhor Jesus, através das orações dos meus pais, que foram muito importantes na minha vida, a reconciliação com Cristo, através das orações dos meus pais, que foram ponte na minha vida. Eu agradeço a Deus pela vida da minha mãe e do meu pai por isso, amém? Eu já foi diferente, eu sou de uma família católica, e não conhecia Cristo de verdade. E foi através do meu esposo que eu conheci a Jesus, Quando a gente se casou, ele me falou do amor de Cristo e eu agradeço a Ele por isso. Amém? Ele que foi a ponte na minha vida. Bom dia, um abraço a todos. Tchau. Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? O meu nome é Fabiana e eu vim aqui compartilhar para vocês a minha ponte. Eu tive o privilégio de ter duas mulheres na minha ponte,
a chegar a Cristo. Primeira foi minha mãe, né? Uma mulher de muita fé, né? Via ela ter intimidade com Deus, orando, né? Separando seu dízimo, né? Tive muita experiência que eu fui entender depois, né? O que minha mãe vivia. E em 2005 o Senhor a recolheu após de 3 anos lutando contra um câncer. E logo depois eu conheci uma cabeleireira chamada Silvia, né? Então toda semana que eu ia fazer escova no cabelo, ela falava do amor de Deus, ela falava desse Deus que ela servia. E eu via, né, as mudanças na tua casa, na tua família. E ela sempre me chamava para conhecer o GESEM que ela tinha na casa dela, conhecer a comunidade, que na época eu fui na comunidade da Graça Sede, né? E ela fez muita diferença na minha vida. Ela continuou, né, a construção da ponte que minha mãe já tinha começado. E isso foi em 2010, né? E hoje, carinhosamente, eu a chamo de minha mãe na fé. Então, a minha experiência é que Deus nunca desiste, né? Por obra dele, a minha mãe não pôde ver a minha conversão, mas o Senhor enviou uma outra pessoa, né, que fez toda a diferença na minha vida. E eu, depois de conhecer, depois de viver experiências com Deus, eu pude entender muitas coisas que eu tinha visto a minha mãe viver e eu não tinha entendido. Então que as pontes continuam sendo alcançadas, né? Porque o Senhor não desiste. Mesmo o falecimento da minha mãe, Ele continua a obra na minha vida, né? Enviando a Silvia, tá bom? Um beijo, gente. Tchau, essa foi a minha história. Vocês ouviram? A mãe do Carlos foi a ponte para Carlos. Ao Carlos, muito espertinho ele, né? Ficou de olho na Cleide. Foi lá, foi a ponte para Cleide. A história da Fabiana, a mãe dela investiu. Ela via a mãe dela. Ela via a mãe dela investindo na vida dela. A mãe dela não pôde ver. Mas uma outra pessoa, a Fabiana falou, continuou. Irmãos, Deus tem o poder de reverter a história das pessoas, meus irmãos. Estou até saindo fora do que eu ia falar aqui, mas uma grande situação é que nós muitas vezes desistimos. A gente desiste fácil, irmãos. Nós nos damos por vencido muito fácil. Basta alguns nãos para a gente desistir. Nós queremos que a história seja escrita do nosso jeito. É a mesma coisa do Cebolinha, sabe o Cebolinha? Quem conhece o Gibi da Mônica? Quem conhece o Cebolinha? O Cebolinha dá ordens para o Maurício de Souza. Você tem que fazer assim. Quem é o cérebro do negócio? Maurício de Souza. E nós somos muitas vezes nessa ocasião, nessa situação, nós queremos dar ordens a Deus de como nós queremos que Ele faça. Só que nós deixamos de fazer a nossa parte, nós deixamos de dar o exemplo, nós deixamos de investir a nossa vida, nós deixamos de falar, porque a gente fala o seguinte: eu desisto. Quem nunca falou eu desisto aqui? Eu vou levantar a mão porque eu já falei. Quem nunca falou eu desisto? Eu entreguei. Irmãos, nós não podemos desistir. O Senhor tem um projeto para realizar através da sua vida, na sua família, na sua casa, no seu esposo, na sua esposa, nos seus filhos. Nós não podemos desistir, porque Deus tem o poder de mudar a história das pessoas. Pensa comigo aqui, uma pessoa calma. Quem conhece aqui uma pessoa bem calma? Levanta a mão. Dá até raiva, tão calmo que dá até raiva de você. Você conhece alguém assim? Você fala assim, você é tão calmo que eu tenho raiva de você. Conhece alguém assim? A palavra diz, lá em Números, capítulo 12, verso 3, Números 12, 3, fala o seguinte: ora, quiser abrir aí, você pode abrir.
Números 12, 13 é o seguinte: ora, Moisés era um homem, a palavra fala muito paciente. Presta atenção. Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. E se você for ler a sua Bíblia, lá em Atos capítulo 7, e a partir do verso 23, você vai esbarrar com Estevão contando a história de Moisés. E a palavra fala que aos 40, presta atenção, esse homem paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra, a palavra fala que aos 40 anos ele matou um egípcio. Imagina isso. Mas ele não era calmo, paciente? Mas a palavra nos mostra um tropeço de Moisés. Um episódio em que ele tropeçou. Moisés foi um dos maiores líderes que a palavra de Deus nos mostra. A liderança de Moisés é estudada até os dias de hoje e usada como exemplo, até mesmo para nós dentro da igreja. Irmãos, eu entendo que se Moisés fosse se envergonhar dos episódios da vida dele, daquilo que aconteceu com ele, ele não teria chegado aonde ele chegou. Se Moisés fosse se envergonhar em algum momento daquilo que aconteceu com ele, ele não seria quem ele foi. Sabe qual é o grande problema muitas vezes, meus irmãos? Nós somos acusados pelo nosso passado porque nós não nos perdoamos. E aí o que acontece? Nós não damos liberdade para que o Senhor nos use. Porque nós perdemos tanto tempo nos acusando, porque você fez isso, porque você praticou aquilo, porque aconteceu aqui na sua vida. Tanto tempo. Mas não é nem o diabo que está te acusando mais, é você agora. Porque o Senhor Jesus já te perdoou. Então você se acusa. Se Moisés fosse se envergonhar e fosse carregar culpa sobre ele, ele não teria se tornado o líder que se tornou, não teria realizado o que ele realizou. Moisés foi ponte para aquele povo fosse liberto da escravidão do Egito. Precisamos, irmãos, deixar de lado a autoacusação do passado. Pare de se acusar. No Atos 7, 25, diz que ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus, olha só, Moisés achava que seus irmãos, os israelitas, compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los. Mas a palavra diz, mas eles não o compreenderam. Então Moisés achou. Se você for ler, você vê que os próprios irmãos dele acusaram ele. Então ele achou que os irmãos dele iam compreender aquilo que ele fez. Ele achou. Sabe o que nós precisamos fazer? Deixar os achismos de lado. A gente acha tanta coisa, né? Eu achei que a minha esposa tivesse lido a minha mente, que ela entendia que eu queria isso. Eu achei. Você falou? Não. Nós achamos muito. E tem muita gente que acha e não toma atitude. Nós precisamos ter atitude e deixar os achismos de lado. Precisamos ter atitude e deixar tudo aquilo que a gente acha de canto, porque os achismos muitas vezes nos prejudicam. Tem gente que pode ter a melhor das motivações do mundo, pode ter as melhores motivações, mas por causa do seu achismo, sabe o que elas fazem? Elas fazem do jeito errado. Por quê? Porque achei. Tem gente que acha
e não trata as coisas. Ah, eu achava. Não, trate as situações da sua vida. Eu achei que ela tinha esquecido já aquilo que eu falei. Trate. Moisés achou e caiu do cavalo. Ele achou e deu com a cara na parede. Irmãos, pare de achar. Ah, mas eu não tive a intenção de magoar. Eu achei que ele tinha intenção. Pare de achar, seja claro. Um dos grandes obstáculos que você muitas vezes encontra em aconselhamento de casamentos aqui é o achismo. Não é, Bel? Eu achei, sabe? Eu achei que ela, e ela fala também, eu achei que ele. E aí você fala, mas eu também achava isso. E você fala, ah, mas eu achei isso também. E é tanto achismo que o diabo faz a festa. Como eu falo para a Fabiana às vezes, existem situações às vezes que nascem, que a gente, no nosso relacionamento, eu falo assim para ela, isso aqui está com cheiro de enxofre, tem rabo do diabo. Fala ou não fala? Por quê? É tanta confusão. O Senhor quer te transformar para que você possa ensinar a outros, amém? Amém? Larga o achismo de lado. Pare de se acusar. Pare de carregar uma culpa que não é sua. Uma outra situação, em Atos ainda, no capítulo 8, no verso 1, na parte A, nos relata sobre Estevão. Estevão morria e Saulo consentia. Olha o que diz, e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Vamos ler o resto, né? Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. Quem foi Saulo depois disso aqui? Um dos principais homens na história da igreja. Se nós estamos aqui hoje, devemos muito à vida dele. Eu fico imaginando se Saulo, como Moisés, também tivesse parado no meio do caminho, se acusando com tudo que ele fez com a igreja. Jesus falou, escolheu ele, falou. Saulo teve toda aquela experiência poderosa que ele teve. Caiu do cavalo, viu Jesus, foi para um lugar, estava cego, teve aquela experiência. Aí já a pessoa se Saulo parasse e falasse, Jesus existe mesmo. E o que eu estava fazendo com esse povo até hoje? Eu não sou digno disso. Eu não sou digno de pregar o evangelho. Eu não quero. Porque eu matava eles. Irmãos, imagine. Atos 8:3 diz que Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Irmãos, devastava. Se Saulo aparecesse ali na porta, não ficava um aqui, vivo. Saulo devastava a igreja, e fala que não era nos prédios, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Nós olhamos assustados o que tem acontecido no Afeganistão, né? Se um cristão aparecer lá, já era mais ou menos isso aqui. Irmãos, Saulo fazia isso. Mas a palavra fala que em Saulo se tornou Paulo. Saulo é o passado, ele se tornou Paulo, ele rompeu com o passado dele. Você precisa romper com o seu passado, meu irmão. Você precisa quebrar o seu passado. E eu entendo muito quando, pensando dessa maneira, Filipenses 3, 13 e 14, se puder colocar para mim, Rafael. Filipenses 3, 13 e 14 faz todo sentido. Quando Paulo fala o seguinte: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. O que ele faz? Ele faz? Esquecendo-me das coisas que ficaram onde? E avançando para as que estão adiante. Põe o verso 14.
prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Faz todo sentido. Ele rompeu com o seu passado, olhou para frente e se tornou um dos maiores homens da palavra de Deus. Outro ponto que nós precisamos nos atentar, ainda em Atos capítulo 8, Atos 8, do 9 ao 24, mas eu quero ler para vocês o verso 18 e o verso 19. Quero colocar uma lupa aqui no verso 18 e o verso 19, que fala sobre Simão. Simão, quem era Simão? Era um mágico, uma pessoa que impressionava as outras pessoas por aquilo que ele fazia. Mas a palavra nos mostra que Simão se converteu. Se você ler a partir do verso 9, você vai ver que ele se converteu ao Senhor. Uma conversão maravilhosa, uma experiência maravilhosa. Mas no verso 18 e o verso 19 nos diz: vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, o que Simão fez? Ofereceu-lhe dinheiro e disse: dei-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Presta atenção. Simão, mesmo depois da experiência que ele teve, ele continuava com as mesmas práticas. Sabe o que era? Cabeça nova, coração velho. Cabeça nova, coração velho. E quando eu tenho cabeça nova e coração velho, eu não consigo ensinar aquilo que Jesus pediu para nós fazermos lá em Mateus 28. Ensinar. Por quê? Porque eu tenho cabeça nova e coração velho. Sabe, irmão, eu quero te dizer algo. A área da sua vida que você mais falhou e mais desonrou a Deus, preste atenção, se ela não for tratada, discipulada, acompanhada, sabe o que vai acontecer? Lá na frente, essa área pode te trazer sérios problemas. Por isso que nós andamos em células. Por isso nós cremos nas células, porque é o lugar onde nós somos tratados, acompanhados, discipulados. Por isso, porque se a área da minha vida que mais desonrou a Deus, mais desonrou a minha família, mais trouxe problemas para mim, se ela não for acompanhada, tratada, discipulada, lá na frente, ela pode me trazer sérios problemas. Olha aqui Simão. Poxa Simão, você vem para a igreja mesmo, hein, cara? Olha, parou com tudo, né? Está no culto. Mas quando ele viu a manifestação de poder do Senhor, ele falou: quanto vocês querem disso aí? Me ensina. Pai, eu quero comprar. Por quê? Não foi tratado. Ele não entendeu nada. Era coração, cabeça nova, coração velho. Quantos cultos você já foi na vida? Sabe dizer, Miro? Quantos cultos já foi na vida? Todos, né? Quantos cultos você já foi? Quantas palavras você já ouviu? Quantas mensagens você já ouviu? Quantas? Você tem noção disso? Quantas mensagens você não tem anotada num caderninho bonitinho, ou no bloco de notas do celular, ou num aplicativo que fica na nuvem? Quantas? Sabe, irmãos, nós precisamos entender o seguinte: se eu não fizer nada daquilo que eu ouvi no domingo, na segunda, não adiantou de nada. Porque às vezes nós estamos como Simão. Cabeça nova, coração velho. E olha que Deus fala com você, hein? Mas como que é a sua segunda-feira? Como que é a sua segunda-feira? Como que é a sua segunda-feira dentro daquilo que você ouviu? Quando você esbarra na primeira situação de que Deus falou com você no domingo, ou então que Deus
falou com você no domingo, você foi para a célula, eu não sei qual é o dia da sua célula, e ali vocês falaram na célula do tema que foi falado no culto, e você compartilhou alguma situação. Como você lida com isso? Simão já estava convertido, já estava batizado, porém ele queria fazer as coisas do passado. Então, eu entendo que Simão frequentava o culto, né? Vamos analisar uma realidade como a nossa, tá? Frequentava o culto, ia no G100. Mas, irmãos, quem confrontava ele? Eu quero te fazer uma pergunta. Quem confronta você? Quem te confronta? Quem confronta você? Eu não preciso de ninguém, não. Quem está lendo o livro Ego Transformado sabe o que eu estou falando. Se existe um lugar que nós temos grande problema, chama-se ego. Aqui você vê Simão lidando com o ego dele. Meu irmão, rompa com o seu passado. Busque algo novo de Deus para a sua vida. Tem um outro exemplo, ainda em Atos capítulo 8, no verso 31, nos mostra que o eunuco voltava de Jerusalém. E o que o eunuco estava fazendo? Já colocou ali. Mas o eunuco estava lendo a Bíblia. E a palavra diz que ele não entendia nada. Ele respondeu. Olha o que o eunuco responde: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Eu queria abrir um parênteses aqui e dar uma sugestão de que nós lêssemos o livro de Atos agora nesse mês de setembro. Porque, meus irmãos, quando você lê o livro de Atos com a lupa correta, observando o que está acontecendo, Deus abre a sua visão. Olha aqui, ele voltava de Jerusalém lendo a Bíblia, e não entendia nada. Sabe o que eu entendo? Eu entendo que tem pessoas com as suas práticas religiosas, fazendo tudo o que tem que fazer para Deus, porém não entende nada, não está entendendo nada. Eu fui na igreja, eu cantei um louvor hoje. Único que é de... Tá, mas depois do louvor, aí a gente sentou, ouviu a palavra e fui para casa. E aí? Eu sou a ponte. Você é ponte mesmo? Que ponte você é? Rio Niterói? Que ponte você é? Só ponte. Mas sem entender nada. Eu quero te fazer uma pergunta. O que você sabe sobre Jesus? O que você sabe sobre Jesus? Irmãos, o eunuco lia a Bíblia, mas não entendia. E a palavra fala: como posso entender se alguém não me explicar? O Senhor nos chamou para nós ensinarmos. Ensinarmos. Você é uma ponte de ensino. Então eu quero te dar um conselho. Se aprofunde em quem é Jesus. Se aprofunde no Evangelho. Se aprofunde na palavra. Olha, nós ouvimos aqui, já é o quarto testemunho de Pontes. E eu estou procurando usar a liderança da nossa comunidade. Por quê, meus irmãos? Porque são as pessoas que têm a tarefa de serem cooperadores juntamente com toda a igreja, de nós avançarmos, de nós sermos ponte. E tem gente que está dentro da igreja, mas está mais longe de Jesus do que aqueles que estão lá fora. Nós precisamos entender isso, irmãos. O Senhor quer te usar para você ensinar. O Senhor quer que você rompa com o seu passado. O Senhor quer que você pare com seus achismos. Imagine se Davi ficasse olhando o passado dele. E a palavra fala que ele foi um homem segundo. Davi é lembrado até hoje em Israel. Se você pegar a bandeira de Israel, bem no centro, qual é o nome daquela estrela? Estrela de Davi.
Agora imagine se Davi ficasse olhando o passado dele. Davi teve falhas? Teve. Eu não estou falando aqui que a gente tem que ser, não pode errar mais. Não estou falando isso. Davi teve falhas? Teve. Errou na sua família? Errou com a sua família. Mas o que marcava Davi era o coração que ele tinha. O coração que ele tinha. O coração que ele tinha. Meus irmãos, nós precisamos romper com o passado e buscarmos transformação. A ponte, ela rompe com o seu passado. Todos esses homens aqui que nós falamos, eles quebraram o seu retrovisor e olharam só para frente. Se nós nunca formos transformados, se nós não quebrarmos o nosso retrovisor, se nós não deixarmos de lado as manias, os vícios e tudo aquilo que nos atrapalha, nós não entenderemos a vontade de Deus. Romanos 12:2, o que diz Romanos 12:2? Coloca para mim, Rafael. Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu quero dar um conselho para você. Primeiro conselho, rompa com o seu passado. Segundo conselho, deixe os achismos de lado. Terceiro conselho, se aprofunde em quem é Jesus Cristo na sua vida. E quarto conselho, pare de dar o roteiro para Jesus. Pare de dar o roteiro para Deus. Irmãos, confie no Senhor. Confie no Senhor. Tem gente que tem anos de igreja e tem a sensação de estar morrendo afogado. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Seja como uma mulher samaritana, que de um pequeno contato que ela teve com Jesus, ela já saiu falando. Sai falando. Fale de Jesus. Eu só posso falar daquilo que eu conheço e daquilo que eu confio. E eu quero te deixar algo no seu coração. Quem faz não é você na sua força. Quem faz é o Espírito Santo de Deus. Quem faz é o Espírito Santo de Deus. Zacarias capítulo 4, verso 6. Abra sua Bíblia aí. O que diz aí na sua Bíblia? Zacarias capítulo 4, verso 6. O que está escrito aí? Olha lá. Colocou, quem está sem Bíblia está na TV. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Eu vou parafrasear aqui Zacarias. Esta é a palavra do Senhor para a comunidade da Graça Itaquera. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É o Senhor quem faz. Você ouviu os testemunhos aqui hoje? O Carlos teve experiência com o Senhor, se afastou, a mãe dele orou e o Espírito agiu no coração dele. Depois eu ia acreditar de brinde para ele ainda. A Fabiana, a mãe dela falava, e ela resistente, mas começou um processo na vida dela, e ela sempre observando aquilo que a mãe dela fazia. A mãe dela era dizimista, a mãe dela era presente, era uma mulher devota ao Senhor. O Senhor recolheu a mãe dela, e uma cabeleireira que insistiu com ela, o Espírito Santo trabalhou, e hoje ela é uma das líderes dessa comunidade. Irmãos, quem faz é o Senhor. O padrão de Deus é fazer pelo Espírito dele. Todas as vezes que nós tentamos fazer pela nossa força, nós nos damos mal. Nós temos que deixar o Senhor fazer, temos que confiar, temos que deixar nas mãos dele. Temos que parar, sabe por quê? Porque quando a gente faz a nossa força, nós queremos colocar a nossa assinatura no negócio. Mas quando é o Senhor que faz, a assinatura final é dele. A assinatura final é dele. Quem assina aquele projeto é o Senhor. E a maneira de Deus fazer, o padrão de Deus é fazer pelo Espírito dele. Amém? O mago Simão queria manipular os apóstolos. Ele precisava romper com isso. O eunuco queria fazer as coisas sem nenhum entendimento.
sem conhecer, mas ele queria, estava lendo a Bíblia. Nessa manhã, o Senhor nos chama a nós ouvirmos a voz dEle. Repito aqui com vocês Apocalipse 3:20. Repito com vocês Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o que diz aí? O Senhor está à porta e bate. O Senhor está falando com você nessa manhã. Meu irmão, será que você hoje não poderia estar vivendo além daquilo que você vive? Eu não sei quanto tempo você tem de evangelho, mas será que você não poderia hoje estar muito além, sendo usado muito mais por Deus do que como você é usado nos dias de hoje? No que você precisa ser transformado hoje? No que você precisa ser transformado? Talvez no que você precisa ser transformado seja fora do que eu falei aqui. Talvez você tenha a mente que maquina tudo, a sua mente já pensa em tudo, a sua mente já esquadrinha tudo, porque você já está vendo lá na frente. Não, eu estou vendo o que vai acontecer comigo amanhã, eu vou me dar mal, viu? Irmãos, no que você precisa ser transformado hoje? Porque nós temos que ser transformados para podermos ensinar. A samaritana, repito mais uma vez, teve um pequeno contato com Jesus. E daquilo que ela recebeu, ela começou a falar. E se tornou uma grande evangelista. Imagine você, com tudo que você sabe, com tudo que você tem de experiência com o Senhor. Feche seus olhos. Curve sua cabeça. Eu quero que você comece a orar. Eu quero que você comece a orar no seu lugar. E eu te pergunto, no que você precisa ser transformado hoje? O Senhor diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ele diz, entrarei. E ele fala, cearei, quer dizer, ele vai se sentar à mesa. Ele vai ter liberdade, ele vai ter intimidade, meu irmão. Se alguém entra na sua casa e senta na sua mesa, é que essa pessoa tem liberdade com você, ela tem intimidade com você. E diz aqui, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Senhor quer transformar aqueles que estão aqui nessa manhã, mas que a mentalidade não mudou ainda. No que você precisa ser transformado hoje? No que você precisa ser transformado hoje? Eu quero fazer um convite. Se você tem algum